novos atletas, uma nova camada de verniz nesse time, se você considera que o Náutico tem hoje um elenco de Série B, ou se esse elenco ainda tem raízes e perfil da terceira divisão, e caso você considere que sim, o Náutico tem uma pintura nova, virou um elenco de Série B, se você já acha que é um elenco suficiente para brigar no entorno do G4. O Náutico segue vivo na briga por uma vaga no mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. Na tarde da quarta-feira, 7, o Timbu conquistou uma vitória fundamental ao bater o Juventude Samas, do Maranhão por 3-1, em Itaquaquecetuba, em partida válida pelo Grupo 24 da maior competição de base do mundo. O resultado manteve a equipe pernambucana com chances reais de classificação para a próxima fase. Os gols alvirrubros foram marcados por Alanzinho, que balançou as redes 2 vezes e foi o grande destaque da partida, além de Wendel, que completou o placar. Com o triunfo, o Náutico chegou aos 3 pontos e ocupa a terceira colocação do grupo. À frente estão IAC Novo Horizontino, ambos com 4 pontos, o que deixa a definição da chave completamente aberta para a última rodada. A classificação será decidida no sábado, 10. O Náutico enfrenta o IAC, às 15h15, enquanto Novo Horizontino e Juventude Samas duelam no outro confronto do grupo. A seguir, você confere os gols da vitória Timbu na maior competição de base do mundo, e logo após vamos repercutir a expectativa por novidades na estreia da equipe profissional no Campeonato Pernambucano. Mas antes, quero te pedir que inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o like, comentário e compartilhe o vídeo, com amigos e familiares alvirrubros. Assim, você fortalece nosso trabalho e fica por dentro de tudo que rola de importante nos bastidores do Timbu. Capitão do Náutico, que joga com a 5, mas bastante atuante ali pelo setor direito do gramado. E olha o Náutico chegando com o tiro, o goleiro pegou, soltou, pintou o gol, tá lá dentro! Gol do Náutico! Abre o placar o Timbu em Itaquaquecetuba. Na jogada pela direita. O tiro na perna esquerda deu rebote. O goleirão da equipe do Juventude, o Pantera. Alanzinho na sobra viu brecha. Foi lá e pôs pra dentro. Alanzinho, perna esquerda na bola e no gol. Abre o placar o Náutico em Itaquá. Conseguiu a correção. Pra sorte do time maranhense. Olha a bola mal recuada. Bola de presente, surgiu cara a cara, pintou o gol, tocou no cantinho! Watson, tá lá dentro! Gol do Juventude! Watson, camisa 11, num vacilo completo da defesa do Timbu, ficou cara a cara com o goleiro, Nicolas saiu, abandonou as... Mas um pouco mais de atenção, e se bem que é no limite essa saída da linha alta do Náutico, mas sempre no limite os impedimentos marcados. E olha o levantamento, o Pantera sai mal, bola tocada pro gol! Deu pênalti. A bola vai fora e o árbitro marca, é pênalti pro Náutico! Penalidade máxima. Alanzinho pode colocar o seu time em vantagem. Vai lá, Alanzinho. Capricha que dá a rede. Gol do Náutico. Alanzinho, camisa 8 na cobrança de pênalti. Goleiro para um canto, bola para o outro. Alanzinho viu brecha, foi lá, pôs para dentro. Recoloca o Náutico em vantagem em Itaquaquecetuba. Mas é obrigado a recuar do campo de ataque para o goleiro. Olha o Pantera, com a cabeça faz o passe e toca mal. Retoma o Náutico, dá a recuperação da defesa, porém o passe por cobertura, o toque, tá lá dentro! Gol do Náutico, o Wendel
Defendeu, camisa 17, numa falha clamorosa da defesa do Juventude. Enquanto a base ganha protagonismo na Copinha, o clube também vive dias de expectativa em relação à estreia da equipe profissional no Campeonato Pernambucano. Ainda em fase de ajustes neste início de temporada, a comissão técnica tem adotado critérios claros para definir a escalação que entrará em campo na sexta-feira, diante do Maguari, nos aflitos. Além do desempenho técnico apresentado nos treinamentos, fatores como adaptação ao modelo de jogo e condição física têm pesado nas decisões. O entendimento interno é de que, neste primeiro momento, o mais importante é contar com atletas que já assimilaram a proposta de jogo e estejam prontos fisicamente para suportar a intensidade exigida. Diante desse cenário, o Náutico deve iniciar o estadual com uma base formada por jogadores remanescentes da última temporada. Nomes como Muriel, Arnaldo, Matheus Silva, Igor Fernandes, Samuel, Wenderson, Vinícius e Paulo Sérgio aparecem como referências para o time titular. As demais posições seguem em aberto e serão definidas nos últimos treinamentos antes da estreia. Entre os recém-chegados, o meia Dodô surge como forte candidato a iniciar jogando, assim como o lateral esquerdo Yuri Silva e o atacante Felipe Saraiva. Jonas Toró corre por fora na disputa no setor ofensivo. Já o lateral direito Reginaldo, o zagueiro Wanderson e o volante Ramon Carvalho devem começar a partida no banco de reservas. Uma das novidades reveladas pelos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos é a mudança de posicionamento de Igor Fernandes. Até então utilizado como lateral, o jogador passará a atuar no miolo da zaga, alternativa que vem sendo testada nos treinamentos e pode oferecer novas opções táticas à equipe. No departamento médico, a situação também evolui. O meia-atacante Juninho, que se recupera de uma artroscopia no joelho, já realiza voltas no gramado e segue cumprindo o cronograma de transição física. Já o atacante Júnior Todinho ainda trabalha a parte de condicionamento físico, após ter se apresentado no fim de dezembro, e deve ser integrado aos poucos às atividades com bola. A expectativa da comissão técnica e da diretoria é de que, assim como na última temporada, o Náutico seja uma equipe protagonista, que proponha o jogo e adote uma marcação alta. No entanto, o modelo terá variações de acordo com o perfil dos atletas disponíveis, algo que já estava previsto desde a montagem do elenco. Esse processo de construção do Grupo Alvirrubro, inclusive, foi tema de debate recente no podcast NE45. A discussão girou em torno de um possível protagonismo do Náutico no futebol pernambucano em 2026, com a avaliação de que o clube tem feito, até o momento, o mercado mais consistente entre os três grandes da capital. Mas, Atos, a pergunta é exatamente a mesma que eu fiz para Arthur. Tá? Só não tem uma SAF no meio. Porque no caso do Náutico, a SAF sequer foi aprovada. O Náutico sobe de divisão. Se o Santa traz 10 jogadores, o Náutico trouxe 11 e vai para o 12º, porque busca um novo volante para o lugar de Leandro Vilela, né? O nome de Rodrigo Andrade, ex-Vitória, já é bem especulado e abertamente falado pelo próprio Hélio dos Anjos, né? Que comentou inclusive no próprio Timbucast sobre o jogador. Eu queria saber, Atos, se com 12 novos atletas, uma nova camada de verniz nesse time, se você considera que o Náutico tem hoje um elenco de Série B, ou se esse elenco ainda tem raízes e perfil da terceira divisão. E caso você considere que sim, o Náutico tem uma pintura nova, virou um elenco de Série B, se você já acha que é um elenco suficiente para brigar no entorno do G4. Eu não vou falar brigar pelo acesso, porque na verdade é passo a passo. Tá? O Náutico não chega com um investimento, com o aporte necessário para a gente já de saída cravar que vai disputar o acesso. Mas a minha pergunta é se ele vai ser um time do entorno do acesso, porque aí é um objetivo ao alcance do trabalho, do investimento e da lógica que o Náutico escolheu para 2026, Atos. Fred, eu já vou começar falando a mesma coisa que eu falei na parte do Santa Cruz, que eu até disse, né, que todas as divisões isso acontece. Na Série C é um pouco mais sensível, mas na Série B isso acontece também, que é a questão, quando a gente analisa um elenco sendo montado agora, essa fotografia
dificilmente vai ser a fotografia que a gente vai ver ali no miolo da Série B. Os times mudam muito e 2 peças, 3 peças, 4 peças acaba mudando, às vezes, o patamar do time. Esse time do Náutico ainda está incompleto, pensando em Série B, tá? E ele só vai se completar na competição. Isso aí está muito claro. O Náutico falta zagueiro, o Náutico falta centroavante, não tem centroavante, só tem Paulo Sérgio, tá? Que tem condição nenhuma de jogar 38 rodadas da Série B, mais os jogos do Campeonato Pernambucano. O Paulo Sérgio até que teve uma minutagem muito baixa em 2025, então você não pode achar que esse jogador que vai te garantir a minutagem de 38 rodadas. Então, veja, está faltando um jogador. Esse centroavante ainda não chegou. Zagueiro também acho que falta e, porventura, vai faltar ainda algumas peças ali em várias outras posições, pensando na Série B, pensando em 38 rodadas. De início, eu gosto bastante das contratações do Náutico por causa do perfil, tá? Eu acho que o dever de casa que eu disse de time que acaba de subir, acho que o Náutico soube fazer. O Náutico pegou alguns jogadores de Série C que foram destaque da Série C, tá? Mesmo que você torça o nariz para um jogador como o Toró foi artilheiro da Série C. Foi artilheiro. Então, não é que o Náutico está trazendo qualquer um da Série C, o Náutico trouxe o artilheiro, o cara que está num momento bom. Trazer jogadores no ano vigente que ele está bem é muito importante. Historicamente, eu acho que a gente já até debateu isso no Fred. O Náutico não costuma a contratar esse perfil de jogador. Eu acho muito interessante você conseguir trazer jogadores que estejam bem. Toró, um patamar mais abaixo, o próprio Juninho, que talvez tenha sido uma das melhores contratações do Náutico, jogador que teve o seu grande ano nessa temporada. Então, o Náutico fez o seu dever de casa, contratou alguns destaques da Série C, o Wanderson também é um bom exemplo disso, fez uma boa Série C pela Ponte Preta. Alguns jogadores da Ponte, tá, mas a Ponte sobrou na Série C, então que bom. Sobrou tanto, Atos? Sobrou. Eu tive dúvidas no primeiro momento, mas o quadrangular foi acachapante, assim, não restou dúvidas que sobrou bastante, tá? A Ponte Preta porque o Náutico claramente foi o time que mais se aproveitou da implosão financeira da Ponte Preta, né? Exato, Fred, exato. Eu acho que isso é uma questão de oportunidade. Eu não posso achar isso ruim. Se fosse jogadores assim que você olhasse e achasse que não tivesse como contribuir, ok. Mas, na verdade, são jogadores até interessantes. A última contratação da Ponte Preta foi o Luiz Felipe. E essa sim, Fred, veio de uma constatação de implosão total da Ponte Preta. Esse jogador não ia sair da Ponte Preta. Esse jogador é fundamental na Ponte Preta. Tá? É um jogador bem interessante. Um segundo volante bem interessante. E aí o Náutico fez esse dever de casa, como eu disse, alguns jogadores de destaque da Série C e jogadores da Série B, como Juninho, como Dodô, jogadores até de mercado, de novo. É algo raro também o Náutico fazer, independente da divisão que o Náutico jogue, de conseguir contratar jogador que está sendo disputado no mercado. Dodô teve sim disputas, teve alguns times que quiseram contratar o Dodô que jogou pelo Vila Nova. O Juninho, jogando pela Ferroviária, é a mesma coisa. Se você for olhar a temporada do Juninho, eu tive a oportunidade de ver alguns jogos, mas mesmo que você veja um highlights aí da vida, você vai ver o quanto o Juninho, por exemplo, colaborou na artilharia ali, não foi o vice-artilheiro, salvo engano, da Série B, o Carlão. Quantas vezes ele colocou o Carlão na cara do gol? Ele impressiona, porque foram muitas. Inclusive o Carlão não fez metade delas, tá? O Carlão poderia ter, aí sim, sido o artilheiro, de fato, ali, superado o Pedro Rocha, porque ele perdeu, assim, um caminhão de gols ainda. Então o Náutico fez essas contratações bem interessantes que deu a base. Eu acho que o Náutico tem a base. Como eu disse, mesmo no primeiro momento, Fred, ainda está faltando. Está faltando um centroavante, está faltando um zagueiro, pelo menos para você dizer, olha, dá para jogar o Campeonato Pernambucano. E talvez até jogue sem essas peças, tá? Mas para a Série B vai precisar. E aí, depois de passar esses jogos do Pernambucano, vendo se alguns atletas de fato entregam desempenho, aí você faz uma reavaliação para poder enxertar mais alguns jogadores e de fato chegar bem na Série B. Mas, Fred, eu sempre digo isso em relação ao 2026 do Náutico. A briga do Náutico pode parecer palavras ao vento, mas é uma briga muito com ele próprio, tá? O Náutico tem as limitações de ter vindo da Série C, tem limitações orçamentárias, e o Náutico precisa fazer o melhor possível
O Náutico não tem condições nenhuma de chegar agora, em 2026, nessa Série B e dizer, vou disputar o acesso. Essa disputa, ela pode vir a acontecer, fazendo o seu dever de casa, entrando com estabilidade na competição, e aí você vai depender de encaixe, você vai depender de um bom desempenho do seu treinador, talvez seja a arma que o Náutico tem para trazer para essa competição, um salário muito caro, que tem lastro no clube, que fez um bom trabalho em 2025, então vai depender dessas coisas, para em algum momento ali, talvez vindo alguns jogadores, o Náutico sonhar em ser um perseguidor do G4. Então, esse é o papel do Náutico, porque, e aí falando de papel, o Náutico nunca vai ser, Fred, um time que no papel vai ser um time de acesso. Isso não vai acontecer. Não acredito que a torcida imagine dessa forma, pelo contrário. Era essa a minha pergunta. Eu não sei se são as bolhas das redes sociais que acabam sendo os fios condutores das nossas opiniões hoje em dia, tá? Mas eu tenho a sensação de que há uma empolgação com o mercado do Náutico. Não sei se somado, tá, a implosão econômica do esporte e a um mercado muito tímido no que seria esse primeiro ato da SAF do Santa Cruz, que deixaria o Náutico num cenário de ser o clube mais estruturado, mais organizado e mais definido já tecnicamente para 2026. Mas eu tenho percebido, Atos, uma onda geral, repito, na minha bolha, de empolgação, não só com o pernambucano, mas mesmo de sim aproveitar uma lacuna de uma Série B que eu já ouvi de algumas pessoas, tá? Que a Série B quebrou. Eu ouvi essa declaração essa semana de um empresário, tá, de futebol que não é ligado a nenhum clube diretamente da Série B e que me falou isso. Não é... As projeções que a gente tinha para 27, 28 já aconteceram. A Série B de 2026 já está quebrada, tá? Você não vai conseguir ter o padrão salarial de investimento do ano passado. Não, isso aí eu concordo. Na verdade, eu vinha chamando a atenção na reta final da Série B do ano passado. Eu dizia, cuidado, gente, a leitura que a Série B está numa crescente, talvez seja uma leitura de 5 anos. Se você pegar uma leitura menor, tá, de 2 anos, talvez esse gráfico já esteja apontando para baixo. Agora é muito claro, tá? O que a gente já consegue colocar o que vai acontecer na Série B 2026 mostra uma capacidade de investimento mais abaixo, tá? Alguns times aí tradicionais falando de folha de 1 milhão, ou até abaixo disso, tá? Outros times que costumam sempre jogar para disputar com extrema dificuldade financeira. Então eu acho que vai ser uma Série B que vai deixar tudo embolado e nessa questão parecida com a 2025, na questão da competitividade, acho que vai ficar muito aberto. Vai ser aquela Série B, Fred, que quando a gente fizer aqui as previsões, a gente não vai conseguir descartar quase ninguém, sabe? Eu acho que até vai ter uns 14 times, 12, 14 times ali que a gente vai dizer, olha, pelo menos perseguidor esse clube aqui pode em algum momento ser. Eu acho que é esse desenho de Série B, eu acho que isso beneficia muito o Náutico, tá? Quando a competição ela baixa o nível, ela vem um pouco até você que está chegando de uma Série C, você é beneficiado com isso. Isso aí eu não tenho dúvidas. Sobre a visão do torcedor, eu vou dar a maneira que eu estou fazendo a leitura, tá? O que eu estou enxergando. Eu acho que o otimismo vem muito cercado nessa janela que eu estou citando, da disputa do Náutico com si próprio, de o Náutico conseguir vencer suas próximas limitações e chegar na Série B com dignidade. Eu vejo um otimismo dentro dessa janela, nunca um otimismo de olhar e dizer, vamos ser um time que vai subir. O Náutico em 2026 vai subir da Série A. Aí vai ter um pouco também ali de um tempero dos rivais que vai jogar essa pressão para o próprio Náutico, né? Então vai dizer, olha, vocês estão empolgados, vocês estão aí arrogantes, estão dizendo que vão subir para a Série A. Não vejo muito disso. Eu acho que vejo o Náutico fazendo uma leitura de entender o mercado que o Náutico fez. Inclusive, eu acho que nesse ponto ficou muito acertada as contratações de uma forma geral do Náutico, assim. Tirando o goleiro, que já fiz essa brincadeira com ele no início, que eu não consegui entender, se você vê o histórico dele, você vê o material dele, é muito difícil você entender se ele
de fato entregar alguma coisa, eu vou ficar muito surpreso, mas tirando o goleiro, todo jogador você consegue entender. E é muito raro um mercado onde o Náutico aparenta ter acertado tanto, Fred. De novo, é um acerto dentro de uma janela de limitação, tá? Mas são jogadores bem assertivos, dentro de um contexto, dentro de um padrão. Geralmente o Náutico erra bastante. Só um título de exemplo, há 2 temporadas atrás, o Náutico começou o ano com Vanegas, com Bárcia. Veja, jogadores que você olha e diz, pô, não tem como esse cara entregar. O perfil é errado, são jogadores com idade avançada, o salário é alto, a minutagem passada é baixa, o comprometimento do jogador é baixo também. Eu lembro que o Náutico já estava prestes à sua estreia e Bárcia estava de lua de mel. Então, veja, dessa vez a gente tem o perfil correto e com jogadores que parecem ter sido apostas acertadas. E aí, torcedor alvirrubro, qual a sua expectativa para a sequência da disputa da Copinha e também da estreia do profissional no Campeonato Pernambucano? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Assim, você fortalece nosso trabalho e fica por dentro de tudo que sai de importante sobre o Timbu na mídia local e nacional. Até o próximo vídeo.